Gênesis 44, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata poloás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes? E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca de nossos sacos tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e, tendo cada um posto o seu saco em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco,
desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Amém. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome pela tua palavra, revelação do Senhor, texto inspirado, escriturado, preservado para nós, ó Deus, Santa Escritura que revela o teu Evangelho da graça, que aponta, ó Deus, para Jesus Cristo, o Senhor. Queremos ouvir a tua voz, pedimos, fala ao teu povo, com poder, ó Deus, pelo teu Espírito, que seja Cristo a falar aos corações. Ó Deus, cumpre o teu propósito por meio da exposição da tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, existem 2 maneiras de interpretarmos a história. Uma maneira é conforme sabemos, as Escrituras nos ensinam, tudo está nas mãos de Deus. E tudo o que acontece no tempo é fruto do seu decreto, do seu plano eterno. E uma segunda maneira de interpretar é que os eventos acontecem de modo aleatório, a um acaso, coisas que escapam a um controle do Senhor. Muitos se apegam a essa perspectiva. O texto bíblico é muito claro quanto à providência, à soberania, o decreto de Deus, mas são muitos, até mesmo pessoas que têm as Escrituras, fazem parte de uma igreja cristã, mas que negam a soberania de Deus, doutrinas como a doutrina da eleição, e abrem portas para que hajam eventos aleatórios, coisas que acontecem por acaso. As Escrituras, então, elas nos revelam um Deus soberano e nós vemos claramente, a partir de Gênesis, desse relato de José, como Deus predestina todas as coisas. Não há como acompanhar este relato sem perceber que, de fato, o Senhor governa todos os eventos e não há outra hipótese, então, é o que as Escrituras nos revelam. Tudo o que está acontecendo desse modo é o plano de Deus. O Senhor está cumprindo o seu plano. Sabemos que o seu propósito maior é revelar o seu evangelho, salvar pecadores. O Senhor será glorificado nisto. E também percebemos no relato bíblico, nesta narrativa do Antigo Testamento, que essa soberania é real, independente dos homens estarem conscientes ou não, independente das ações pecaminosas dos homens. Os irmãos de José não perceberam quando o venderam e praticaram tantos males que estavam cumprindo um decreto, a vontade do Senhor.
mas nessa altura da narrativa eles percebem que há uma justiça, um juízo, que de fato a justiça os procura, eles estão convictos dos seus pecados. Nesse capítulo, irmãos, o capítulo 44, mais uma vez José irá colocar a fidelidade dos seus irmãos à prova. José fez testes nos capítulos anteriores, há um teste aqui no nosso capítulo, para então poder verificar a reação dos seus irmãos, e o teste então se direciona a como os filhos de Jacó vão reagir a Benjamim ser preso ou vendido, ou ficar preso como escravo no Egito. Qual é a reação dos filhos de Jacó para com a condição de Benjamim, o filho mais novo, um filho amado da esposa preferida de Jacó? Então José, ele vai realizar esse teste usando ali, implantando um copo no saco de Benjamim, e então verificar a reação dos seus irmãos. Será que vão ter compaixão? Todos nessa questão do copo são inocentes, não têm culpa do que está acontecendo. Será que vão ter compaixão de Benjamim? Ou vão o entregar para ser escravo no Egito? E lembrando que tudo aqui, tudo nessa cena, um inocente será acusado. Lembre, José era inocente quando foi vendido para a terra do Egito. José também foi vendido como escravo para o Egito. Então, tudo neste relato é proposital. Deus fez assim, José também debaixo de Deus, para que seus irmãos lembrassem daquilo que haviam feito com ele. E então nós vemos que o Senhor os confronta, usando a providência. E, claro, nós sabemos que não é da natureza humana querer ser confrontado com seus pecados. O pecador não quer ser repreendido, ser incomodado quanto às suas transgressões, mas veja a soberania de Deus quando Deus quer chamar pecadores ao arrependimento. Veja, perceba, irmãos, como a providência persegue estes irmãos de José. E pecadores, quando Deus quer atraí-los a Cristo, mesmo que o pecador ignore as suas ofensas, esteja indiferente quanto aos seus pecados, percebe, irmãos, como o Senhor os busca e envia a sua palavra e o seu Espírito. Aqui nós estamos na altura da segunda viagem dos irmãos de José para o Egito comprar mantimento. É um teste muito severo e nós temos no capítulo a resposta maravilhosa de Judá. Judá se apresenta, se entrega como substituto dos seus irmãos, e então tudo isto aqui Deus planejou para apontar para o Evangelho, para apontar para Cristo. Como veremos, é algo maravilhoso. Nós vemos o Evangelho, irmãos, nesse texto. Nós vemos que os filhos de Jacó são culpados, merecem sim ser escravos, venderam o seu irmão, merecem morrer como escravos no Egito, mas o Senhor irá lhes perdoar por meio do irmão rejeitado. Eles rejeitaram José, mas o Senhor usará o próprio José para os perdoar, para os trazer à comunhão, e nós temos então aqui o Evangelho, algo que aponta para o que Cristo faz. Da parte de José, nós vemos que José administrou esses eventos, é um instrumento de Deus, também aponta para Cristo, que é soberano e governa todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus eleitos. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: Jesus Cristo, o Judá entregue pelos pecadores. Jesus Cristo, o Judá entregue pelos pecadores. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aí uma seção que vai do verso 1 a 13, onde veremos supostos inocentes acusados. É verdade que na questão do teste de José, isso foi implantado. Os irmãos de José, claro, são inocentes,
eles devolveram o dinheiro da outra viagem, mas eles sabem que são culpados. Nós sabemos que eles são culpados de terem vendido José para o Egito. Nós sabemos, e eles sabem também, pela obra do Espírito, que o que eles merecem não é misericórdia. O que eles merecem não é compaixão da parte de Deus, é justiça. São pecadores terríveis, mataram o seu irmão figuradamente, mataram no coração e figuradamente o vendendo para a escravidão, são culpados, não são homens inocentes. Apesar de que isso acontece com os pecadores aí fora. Muitas vezes acontece isso. Nós que temos a Bíblia, a revelação, sabemos que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Mas muitas vezes os filhos de Adão, em questões superficiais, são inocentes externamente, em uma questão específica, mas nós sabemos que diante de Deus, da sua lei, são essencialmente culpados. E que o seu pecado, cedo ou tarde, os haverá de encontrar. E os irmãos de José, esse é o caso com eles. Eles são culpados. E como veremos, eles irão reconhecer isso, que o seu pecado os achou. Nessa seção, então, do verso 1 a 13, nós vimos que houve, de modo proposital, ali o mal implantado. José colocou o copo no saco de Benjamim, o mal detectado e acusado debaixo do governo de José. E José, então, cria essa situação tensa, se aproveitando que seus irmãos não sabem quem ele é ou o que está acontecendo, de uma perspectiva privilegiada, para, como disse, verificar a reação dos seus irmãos. Primeiro, José os abençoa. Nós vimos que José os levou para sua casa, deu um belo almoço, fez um teste, colocou 5 vezes a porção diante de Benjamim, para ver se os seus irmãos se alegrariam com Benjamim. E agora, Benjamim será acusado, então, de ter roubado aquele copo, e a sentença será escravidão. E então, a questão aqui que José implanta, a acusação é: José fez o bem. Eles não sabem que José é o governador. No caso, o governador do Egito lhes fez o bem, lhes deu um belo almoço, lhes deu comprar mantimentos no Egito, e eles retribuíram roubando um copo, fazendo o mal. E tudo isso lembra aos irmãos de José, aos filhos de Jacó, quem eles são de verdade. Pecadores. Pessoas que retribuem o bem com o mal. Esse é o pecador. O pecador, essencialmente, é alguém que retribui o bem com o mal. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus envia das suas bondades, criou a humanidade perfeita, com total comunhão com o Senhor, com todos os privilégios, e o homem, com seu pecado, retribui com o mal. E então, esta cena, mais uma vez, diz aos filhos de Jacó: vocês são pecadores. Lembrem do que vocês fizeram com José em sua meninice. José é um filho amado, obediente. José queria o bem de vocês, filhos de Jacó. E vocês fizeram o quê? Vocês o mataram, o venderam. É como Cristo também, que veio para fazer o bem, para salvar, para viver uma vida santa de obediência em lugar de pecadores. E o que os seus fizeram contra Cristo? O mataram, o crucificaram. Então, isto é o pecador entregue a si mesmo, é ingrato, retribui o bem com o mal, merece condenação, está perdido, está debaixo do juízo de Deus e então precisa ser confrontado. Apesar de que, como disse, muitas vezes em várias questões, o pecador se acha justo, é inocente em certas coisas da sociedade, é uma pessoa boa da sociedade, mas é um pecador miserável diante de Deus,
não é inocente, pelo contrário, está debaixo do juízo do Senhor. Como nessa questão eles eram inocentes, vejam no versículo 7 a resposta dos filhos de Jacó à questão do copo implantado no saco de Benjamim. Eles não sabem ainda em que saco está. E vejam que eles dizem: porque diz meu senhor tais palavras, quando foram acusados de roubo? Porque diz meu senhor tais palavras, longe estejam de teus servos de praticar semelhante coisa. Porque diz estas coisas? Veja, não há evidência nenhuma que somos ladrões. Nós somos justos, nós achamos dinheiro lá em Canaã, no caminho, e lá quando voltamos, e poderíamos ter deixado lá todo o dinheiro, mas nós trouxemos então aqueles valores e devolvemos. Então não há motivo, somos inocentes, não há nada que diga nestas ações que haja malícia da nossa parte, somos justos. E então, nessa questão, eles estão com a consciência plenamente tranquila, eles não temem sentença de morte, embora nós sabemos que o roubo geralmente não era punido com morte, pelo menos na lei de Moisés. O que o ladrão tinha que fazer era retribuir 5 vezes mais a coisa roubada, mas é possível que em várias culturas a pena fosse de morte. E então veja que a resposta dos filhos de Jacó, ela vai nessa direção. Veja o verso 9. Eles estão tão convictos de que são inocentes que eles dizem àquele servo do Egito: aqueles dos teus servos com quem for encontrado, achado, morra, e nós ainda seremos escravos de meu senhor. Então, mesmo que não seja a morte a sentença para o roubo, mas que morra e os outros sejam escravizados. Veja a convicção de inocência destes homens, mas como já falamos, são supostamente inocentes. A verdade é que estes homens são culpados e então são acusados aqui nesta primeira parte, nessa primeira sessão. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 14 a 17 supostos inocentes achados culpados. Agora sim, a sua culpa será achada, eles mesmos estarão convictos disto. E então, do verso 14 a 17, veremos isso. Eles são levados à presença de José e eles vão reconhecer então a sua culpa. A ênfase nessa sessão está no verso 16, quando Judá diz: que responderemos a meu Senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Aí veja o que Judá diz: achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então, os irmãos de José regressam para a sua presença, prostrados diante do governador, diante de José, reconhecem a sua culpa. Ou seja, independente daquela situação em que são inocentes, quem os está perseguindo e o acusando, eles sabem em sua consciência que não é Faraó, não é o servo de Faraó que os está condenando. É o próprio Deus que os condena, o Senhor os julgou. O Senhor achou o nosso pecado, a sua justiça nos busca, e de fato, irmãos, dura coisa é para o pecador recalcitrar contra os aguilhões. É como o caso do apóstolo Paulo. Jesus o buscou, ele resistiu, mas finalmente foi vencido, porque, de fato, Deus é poderoso para convencer os pecadores. Veja que o Senhor usa a sua providência, eventos que parecem aleatórios aos olhos daqueles que estão ao redor, mas para o pecador convicto sabe, a questão é Deus, eu pequei contra Deus, o Senhor então me busca, a sua justiça me busca, e então o Senhor achou o meu pecado. Lembrem que
quem quebra um mandamento quebra todos os mandamentos, e de fato os irmãos de José o mataram, o venderam, quebraram a lei de Deus, e o que eles estão passando não é mera lei natural e cósmica de retribuição. Alguns que vivem aí e até passam por tragédias e atribuem ao acaso, então uma lei da natureza, não atribuem a Deus, mas veja que os irmãos de José sabem que não é isso, estão convictos. O nosso pecado nos achou Deus a iniquidade dos teus servos. Apenas que Deus está usando esse governador, que eles não sabem que é José, para então nos punir. E então vejam que o Senhor sabe operar de uma maneira que fique claro o que está acontecendo aos pecadores. A natureza, irmãos, pecaminosa é inimiga de Deus, não se submete a Deus, e a justiça de Deus irá buscar esse pecador, especialmente os eleitos, para que se arrependam, e os não eleitos para os punir pelos seus pecados. Se o pecador não se humilhar, ele terá que responder por cada um dos seus pecados. A ira de Deus será descarregada eternamente sobre os pecadores não arrependidos. Então, mesmo que o pecador seja inocente em várias coisas da sociedade, a verdade é que é culpado diante de Deus. A sentença das Escrituras, diante da lei de Deus, da palavra de Deus, é óbvio, os pecadores são culpados, merecem a condenação. E então, ainda que nesse caso específico sejam inocentes, eles são culpados e irão responder pelo seu crime. No verso 10, nós vemos que apenas um havia roubado a taça, supostamente, é claro que isso foi implantado, e ficaria como escravo. E veja que não foi por acaso que José ordenou que fosse colocado o copo no saco de Benjamim, e isso aterrorizou os filhos de Jacó. Porque veja, o primeiro filho de Raquel, eles venderam para o Egito, para a caravana de midianitas, e agora logo Benjamim, o seu irmão mais novo. E então tudo isso, mais uma vez, lembra José a sua culpa, e tudo isso Deus usa para os levar à humilhação, ao quebrantamento, para que se arrependam, para que reconheçam que Deus é justo, que eles merecem a condenação, estão perdidos se não for a graça do Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, uma seção muito bela das Escrituras, do verso 18 a 34, Judá oferece a si mesmo como substituto. Judá se oferece como substituto. Nós já falamos desde o capítulo anterior também, ele faz isso diante do pai. Ele diz, eu serei culpado se o jovem não voltar diante de ti. Ele assume a responsabilidade e isso aponta para Cristo. Nós já temos o relato completo. Nós sabemos que Judá será poupado. Mas Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, foi entregue por nós pecadores e não foi poupado. O Pai não o poupou, ele sofreu o inferno eterno em nosso lugar. Na cruz do Calvário, o inferno desceu ao Hades, sofreu uma condenação que eu e você precisaríamos de uma eternidade e nunca pagaríamos. Ele assumiu em nosso lugar de bom grado, como um substituto, um mediador. Como irmão mais velho, ele disse, eu assumo. Ele só não foi vencido pela morte, porque como Deus e homem, a morte não poderia o reter, mas de fato ele sofreu toda a punição dos nossos pecados, de cada um dos nossos pecados. Viveu e morreu por nós merecíamos o inferno, a morte eterna. Nós que o rejeitamos com os nossos pecados. Então, Judá, ao assumir a responsabilidade como substituto, aponta para Jesus Cristo. O Senhor também usa José como um tipo de Cristo,
para governar e administrar estas coisas, levar os seus irmãos ao arrependimento. O Senhor também administra com a providência várias circunstâncias para levar o pecador ao arrependimento pela obra do Espírito Santo, mas de modo especial em Judá nós temos o Evangelho representado. E esse Evangelho, irmãos, em que Deus deu o seu Filho, Jesus como irmão mais velho, se oferece em nosso lugar, esse Evangelho, de que outro assume o meu lugar, eu que mereço a condenação, esse Evangelho, ele produz arrependimento. O verdadeiro Evangelho, quando opera pelo Espírito, ele produz verdadeiro arrependimento e muda o caminho dos homens. Esses irmãos de José, então, eles estão arrependidos. Nós temos aqui uma defesa de Judá, que manifesta uma mudança de coração. Primeiro, ele reconhece que o Senhor achou o seu pecado. Depois nós temos Judá, ele repete diante da autoridade ali, que nós sabemos é José, ele repete e diz, foi o Senhor mesmo que nos ordenou trazer Benjamim. E ele repete o fato de que o seu pai tentou que Benjamim não fosse enviado e todo o sofrimento em ter perdido o primeiro irmão, o irmão mais velho de Benjamim, ou outro filho de Raquel. E então Judá fala de tudo isso e ele diz que não pode retornar a Jacó sem Benjamim. E isso tudo, irmãos, manifesta a mudança do coração, uma mudança de atitude. Judá, então, assume o lugar dos seus irmãos, especialmente está disposto a sofrer no lugar de Benjamim. Ele assume a culpa do pecado. Ele diz, não será Benjamim ou meus irmãos escravos, eu serei escravo no lugar deles. Em seu discurso, Judá fala do sofrimento de seu velho pai, como seu pai sofreu da primeira vez, quando eles venderam José e, mentindo, deram ali uma túnica banhada em sangue ao seu pai, e ele diz, eu não posso suportar ver o sofrimento do meu pai novamente. Ele vai morrer de tristeza se Benjamim não voltar. E em tudo isso, veja que antes ele não tinha misericórdia, não teve compaixão. Mentiu mesmo ao seu pai. Tinha tanto ódio por José, matou o seu irmão no coração, o vendeu e, como ímpio, não estava minimamente preocupado com os sentimentos do seu pai. Mas agora nós vemos uma mudança de atitude, um coração quebrantado, humilhado, arrependido, de fato reconhece e há frutos, há evidências, compaixão, também misericórdia por Benjamim, misericórdia por seus outros irmãos, uma mudança na relação com Deus, na relação com seus irmãos, uma reconciliação então que já começa a acontecer, sabemos irá acontecer uma plena reconciliação, ou seja, irão passar no teste de José. Eles não entregam Benjamim, eles poderiam dizer que Benjamim vá ser preso. Nós também não roubamos o tal copo, mas não, irmãos, eles têm misericórdia, eles ficam juntos, ainda que nessa questão eles eram inocentes na questão do copo. Então, aqueles que maltrataram tanto José, agora manifestam cuidado por Benjamim. Veja toda a postura de humildade também de Judá, chama a autoridade do Egito, que é José, de Senhor, descreve com muito amor também Benjamim. Então, nós vemos várias evidências de que o Evangelho operou nesse coração, um coração que tem compaixão, um coração que tem ternos afetos de misericórdia, então, por seu irmão. Irmãos, diante disso, então, ainda aplicações para nós a partir desse texto. Você sabe o que é misericórdia? Já experimentou dessa misericórdia, desse grande amor de Deus revelado nas Escrituras, o seu Evangelho, especialmente Cristo Jesus,
E, irmãos, nas Escrituras e nesse texto nós vemos a grande graça e misericórdia do Senhor, manifesta na salvação de pecadores. Deus nos deu o seu Filho, pecadores indignos. Jesus é o nosso verdadeiro Judá, que se entregou por nós. Nós é que éramos para sofrer eternamente. E o Pai nos deu o Filho, no pacto eterno, nos deu ao Filho e nos deu o Filho. E Jesus veio voluntariamente como irmão. O Senhor perdoou Judá. Veja a graça de Deus, irmãos, em salvar pecadores tão indignos. E veja que o Senhor perdoou, claro, a família da aliança, os filhos de Jacó, mas nós vemos a grande graça do Senhor no perdão para Judá. Porque o Senhor perdoa Judá, mas não apenas assim: ó Judá, tu fez todas estas maldades, vendeu teu irmão para o Egito, e ok, tu vai ser perdoado, mas vai ser o menor ou mais irrelevante dentre as futuras tribos de Israel. Mas não, irmãos, no próprio texto, Judá, ele é um tipo de Cristo. Na sua indignidade, na sua condição tão indigna, quando ele, pela graça de Deus, humilhado, ele assume a culpa, ele representa, ele diz: eu assumo a culpa dos meus irmãos. E então Judá é um tipo de Cristo. E mais ainda, a graça de Deus lhe perdoa, lhe faz um tipo de Cristo, e não apenas isso, você será o antepassado do Salvador, o pai do Messias. Nós sabemos, Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Então veja a grande graça de Deus em perdoar pecadores. Deus reconcilia pecadores consigo mesmo, por meio de Jesus. Envia a sua palavra, o seu Espírito, atrai o pecador, o humilha, o restaura a comunhão e de fato o perdoa. Não é como o perdão do mundo superficial, que diz: ó, perdoa, mas... e aí nunca esquece e de fato está pronto a retribuir qualquer tipo de ação e punir aquela pessoa. Não, irmãos, nós vemos que Deus de fato perdoa e nós vemos a graça de Deus sobre a vida de Judá. No Novo Testamento, falando deste evangelho, o apóstolo Paulo, falando de Cristo, no caso, ele diz, e falando desse amor, graça e misericórdia: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados. É o caso aqui do nosso texto. Os irmãos de José, inimigos, pecadores, foram reconciliados, e José, então, como um tipo de Cristo. Mas Cristo é quem realmente faz estas coisas. Este é o Evangelho. Nós, irmãos, pecadores, inimigos, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E se quando éramos pecadores, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Cristo, quanto mais seremos salvos, então, pela sua vida, o apóstolo Paulo diz. Então, no nosso texto, é algo maravilhoso, o discurso de Judá é maravilhoso, e nesse sentido, então, Judá, pela graça de Deus, se eleva e aponta para um aspecto do Evangelho muito maravilhoso e extraordinário, que é o sofrimento substitutivo de Cristo, o sofrimento vicário de Cristo por nós. Cristo sofreu, e então, porque Ele sofreu, a justiça de Deus foi satisfeita. Deus não pode mais me punir, te punir, porque Ele já puniu o meu pecado e o teu em Cristo. A justiça está satisfeita, está pago, e isso é graça. Misericórdia não é por obras, não é por nada que Judá tenha feito, pelo contrário, pecaram grandemente. Veja então o grande amor, a grande misericórdia. E isso, irmãos, deve nos fazer meditar. E eu te pergunto, você
já reconheceu em profunda convicção de pecados, agonizou em convicção de pecados, que é justo que Deus te lançasse no inferno eternamente, se não fosse Cristo morrer em teu lugar. Você já experimentou isto com profunda convicção de pecado? Tem alguma evidência de que já experimentou isso? Porque, como eu disse no texto, há frutos, evidências. E uma grande evidência de alguém que experimenta a graça de Deus, claro, como a Bíblia fala da regeneração, do novo nascimento, é uma mudança de coração com relação a Deus e com relação ao próximo, e especialmente com relação aos irmãos na fé, com relação à família de Deus. Meus irmãos, para o mundo não ter compaixão, não ter misericórdia, é o que é a natureza do mundo. É como a natureza carnal caída é. Não há misericórdia no mundo. Esse amor maravilhoso, grandioso que vemos em Deus no Evangelho, de fato o mundo imita superficialmente essas coisas, mas não conhece, não experimenta. E então alguém de fato quebrantado, transformado, alguém que recebeu misericórdia, diferente do credor incompassivo, que tendo recebido ali perdão de uma pequena dívida, de uma grande dívida, perdão, ele não perdoa, não tem compaixão, e isso evidencia de que ele de fato não é alguém verdadeiramente salvo e perdoado. De fato, irmãos, alguém que é perdoado terá um coração cheio de ternos afetos de misericórdia, tem o amor de Deus no seu coração, terá compaixão, misericórdia dos seus irmãos. O que eram os irmãos de José antes desse arrependimento? Estavam nem preocupados com a dor do seu pai, com José. Quanto tempo José havia sido vendido? Para eles era dado como morto. E agora, irmãos, como esses irmãos de José procedem? Veja que o pecado faz o pecador ser duro, não tem compaixão. Veja o credor incompassivo, ele foi perdoado, mas perdoar os outros, nada. E então nós precisamos considerar nestas coisas, que o mundo seja sem compaixão, sem misericórdia, isso é deles, é próprio deles, mas na igreja não pode ser assim. Aqueles que conhecem as doutrinas da graça e experimentam as doutrinas da graça, não podem ser pessoas que de fato têm um coração fechado ao perdão, à graça, não têm compaixão, misericórdia, não de fato é um instrumento ou canal deste amor de Deus aos seus irmãos, aqueles que estão ao redor. E nós vemos que Deus está tratando isso com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, desta situação, porque não pode, esses irmãos seriam parte da igreja do Antigo Testamento, eles não poderiam então ser parte da aliança e manter essa postura de corações não tratados ou não arrependidos ou sem misericórdia. E Deus é soberano. Ele está então tratando com a sua igreja, conduzindo a igreja à verdadeira unidade. E claro, pessoas que erram grandemente, grandes pecadores, são corrigidos pela graça. Erros do passado tratados. E Deus faz isso, isso é evangelho, é reconciliação, é graça. Grandes pecadores, nós não devemos e nem podemos querer ser mais justos do que Deus. Se Deus reconciliou, se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Os arrependidos? Confie em Deus, use os métodos bíblicos, resolva conflitos pela palavra de Deus, confie em Deus. Claro que, se não fosse a graça de Deus, é possível que esses irmãos de José, se não fossem eleitos, iriam morrer nos seus pecados, nunca iriam se arrepender. Se arrependeram porque foi graça, nós sabemos, mas José fez o que estava ao seu alcance e Deus abençoou, eram eleitos. Então, na igreja, nós precisamos ter muito claro que recebemos perdão de uma dívida infinita. Foi um inferno eterno, do qual fomos livres. E devemos, então, ser pessoas
também perdoadoras, graciosas. Muita justiça própria, se achar justo, achar muita inocência diante de Deus, como os irmãos de José a princípio, ou não sentir os seus pecados, isso é um sinal de alerta para a igreja. Se faltam essas graças no coração, é uma evidência de que o estado não é bom, é preocupante. A palavra de Deus nos alerta, o Senhor nos alerta. Olhe para Cristo Jesus, para o seu amor, para a cruz, para como ele morreu por pecadores que o mataram, que o rejeitaram. Seja sensível ao pastoreio de Cristo, seja humilhado, então, por esse grande amor de Cristo. E então, irmãos, é possível este arrependimento, que estes pecadores voltem para Deus, entrem pela porta estreita, e veja que eles não estão, a princípio, buscando isso. Eles foram comprar mantimentos. Os pecadores aí fora, eles não estão preocupados com o Evangelho, eles não querem saber mais do Evangelho, eles não querem saber como acontece para um pecador, então, realmente ser salvo, o que é a porta estreita, o caminho estreito. Eles não estão minimamente preocupados com isso. Porque a Bíblia fala desse caminho, dessa porta, diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, mas eles não estão minimamente preocupados com isso. Porque se estivessem, saberiam que é impossível para os homens. É impossível qualquer pecador ser salvo se não for a graça de Deus. Mas é possível para Deus. O Evangelho revela isso e Deus está operando isso pela pregação por meio de Cristo. E nós temos aqui um exemplo de quão longe um pecador pode ir. Deus vai e o busca e os traz ao arrependimento. Quão grande pecadores, quão grande graça de Deus, Deus tratou do problema. Agora, um outro alerta é: não despreze essa redenção graciosa. Você que está em Cristo, é pela graça, experimentou tudo isso. Agora, você que não conhece a Cristo, não experimentou a Cristo, saiba que Deus é bom em lhe permitir, e gracioso em lhe permitir ouvir a pregação de Cristo, o Evangelho, a boa nova, de que Deus salva pecadores como você. Não despreze essa redenção graciosa, porque ela é colocada pela graça de Deus ao teu alcance. Paulo fala sobre isso. Ele diz, registrando sobre o que Moisés escreveu, Romanos 10, 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticará a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas isso é impossível, ser salvo pela lei. Fala de Moisés da lei, mas ele diz agora do Evangelho, da justiça da fé. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, e aí veja que não é por obras essa graça. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer a Cristo do alto. Há uma salvação, mas Jesus ascendeu ao céu, quem poderá trazê-lo do céu? Não perguntes isso. Ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Ou seja, para que eu não vá para o inferno, alguém tem que ir para o inferno no meu lugar, e tem que ser Deus e homem. E Jesus aceitou, foi, mas quem é que... Eu não posso trazê-lo, não posso fazer nada por isso. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E veja que é graça. E que Deus coloca esta palavra ao nosso alcance pela pregação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele é o Judá verdadeiro. Ele é o substituto, não há outro substituto, não há outro sacrifício, não há outro meio. O único caminho é arrependa-se, creia no Evangelho, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca
se confessa para a salvação. E então, se você crê no Senhor, terá o coração transformado e confessará também o Senhor a respeito da salvação. Então, irmãos, que possamos olhar para Cristo por meio desse texto, da ação de Judá, esse é o propósito, também para o Evangelho em toda a Escritura, a boa nova, a reconciliação, que possamos então louvar a Deus por sua graça e que também verifique o seu coração, se as graças estão ali, se você já experimentou, se tudo isso que é maravilhoso é de fato teu, se você tem de fato isso na tua vida, pela graça de Deus, porque de fato não despreze estas coisas, não deixe passar então estas coisas que Deus coloca ao teu alcance, não postergue, não procrastine estas coisas, porque de fato estas coisas são questões de vida ou morte. É um inferno eterno, como falamos. A culpa está sobre você, uma culpa que trará uma condenação eterna. Então você precisa, de fato, rapidamente buscar a Deus, se arrepender, buscar nele a graça para isso, porque, de fato, só Ele pode, de fato, te conceder estas coisas. Que o Senhor, então, tenha misericórdia, salve pecadores por sua graça. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos, especialmente a tua graça, misericórdia infinitas, reveladas, ó Deus, na palavra, o teu plano eterno, o teu evangelho eterno, preparado, ó Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor sabia, estava no teu decreto todas as coisas, até mesmo, ó Deus, sabia e decretou a queda da humanidade, embora o Senhor não seja o autor do pecado, e também, ó Deus, na eternidade já preparou uma salvação também eterna, um pacto eterno, nos deu o teu Filho e nos envia a palavra do Evangelho. Sabemos, ó Deus, que nada podemos fazer diante destas coisas se não for a tua graça. Sabemos também que o Senhor envia o Espírito para produzir a convicção de pecados, para regenerar pecadores, para humilhar pecadores. Por isso, ó Deus, nesse momento pedimos a operação do Senhor nos corações. Ó Deus, exalta o teu nome. Ó Deus, opera e exalta o teu evangelho. Nos dá a reconhecer e ver o teu poder. Salva pecadores. Cumpra-se, ó Deus, a tua vontade por meio da pregação. Assim também santifica a tua igreja, ó Deus. Corrige o teu povo, nos dá a ser como Cristo, santifica o nosso coração, nos dá mais graça, nos dá mais amor pelo Senhor, pelo próximo, pelos irmãos. E assim vem o teu reino aqui. É no nome de Jesus que oramos. Amém.